Atenção! A nossa próxima atração é uma produção independente. As informações e opiniões nelas expressas são de total responsabilidade da produtora. Paz, povo precioso, estamos começando agora o programa Nação no Ar, diretamente da TV Amazônia, afiliada à Rede Super, canal 7.1 em HD TV. E você é muito bem-vindo ao nosso programa de hoje para experimentar junto comigo tudo que Deus está fazendo nesse programa tão abençoado. Louvado seja Deus por todos os espectadores que estão nos acompanhando agora de todos os bairros de Santarém, Curuaúna, Mojuí dos Campos e onde o sinal da TV Amazônia chega. Hoje, muita coisa abençoada e poderosa você vai acompanhar conosco. Teremos vídeos de curas e milagres, a ministração da Palavra de Deus, o quadro Experiência Pessoal, tudo para abençoar a sua vida para a glória de Deus Pai. Amém, povo precioso? Então, vamos lá dar início com vídeos sobrenaturais do que Deus está fazendo aqui na Nação do Espírito Santo. Fique ligado e depois eu volto com muito mais de Deus para a sua vida. Jesus, quero declarar teu nome. Da presença do Senhor, mas o Senhor nessa noite vai te encher. Você vai sair daqui renovado. Você vai sair daqui curado essa noite, aleluia. O Senhor vai restaurar corações essa noite, porque o Senhor, Ele veio não só para libertar você, mas Ele veio nessa noite também para colocar um desejo nesse coração que está longe, o coração que está duro. Eu quero conhecer o Deus que faz milagres. Eu quero conhecer o Deus que vou passar a eternidade. Eu quero conhecer o Deus de Israel. Eu quero conhecer o Deus de Estevão. Quebrando os vícios dessa geração, declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus, teu nome é cura, é poder. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Começa hoje um tempo novo, um tempo de glória, um tempo de poder, um tempo do Espírito, céus abertos sobre o povo de Glória a Deus! A palavra do Senhor nos diz que o Evangelho é o poder de Deus. Foi o que acabamos de ver por meio de vídeos que foram capturados aqui na Nação do Espírito Santo, mostrando o mover do Espírito Santo, salvando, curando, libertando e operando o poder de Deus na cidade de Santarém. É o que nós estamos vivendo aqui na Nação do Espírito Santo. Eu queria aproveitar para lhe convidar a nos fazer uma visita às quartas-feiras e domingos a partir das 19h30. Venha nos fazer uma visita e você será muito abençoado. A Nação do Espírito Santo fica na Travessa 14 do bairro Nova República, entre Rua A e Rua B, no número 81. Venha nos visitar e eu lhe garanto que você não será mais o mesmo depois de ser tocado pela presença e
pelo poder do Espírito Santo. Você também pode nos acompanhar pelo Instagram, @nação_do Espírito Santo, e acompanhar todo o conteúdo que a igreja posta diariamente. Também pelo YouTube, através do canal Nação do Espírito Santo. Lá também tem as lives, né? O ao vivo dos cultos para abençoar a sua vida. Amém, povo precioso e abençoado. Agora vamos para o quadro mais inspirador desse programa, que é o Experiência Pessoal. Hoje com uma convidada muito especial e um testemunho de vida maravilhoso para a glória de Deus. Fique ligado no Experiência Pessoal e seja muito abençoado a partir de agora. Paz, povo precioso, estamos começando agora o quadro Experiência Pessoal, o quadro mais inspirador do programa Nação no Ar. E hoje estamos com uma convidada muito especial, uma jovem cheia do Espírito Santo, discípula do Senhor Jesus Cristo, serva do Deus Altíssimo. O nome dela é Franci Carvalho, minha ovelha, minha filha preciosa. Que bom que você está aqui, filha, que bom que você veio, aceitou o convite. Fique à vontade agora, cumprimente nossa audiência e vamos começar que essa conversa vai ser muito poderosa e abençoada. Amém, pastor. Paz, boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui, poder fazer parte do que Deus está fazendo nessa igreja e nessa cidade. Uau, glória a Deus. Lembro que Franci foi apresentadora comigo, né, no tempo do rádio e agora está aqui também Sim. na televisão. Então tem muita coisa mesmo que a Franci já serviu, serve e ainda servirá para a glória de Deus. Amém. Nós temos a missão hoje de trazer o testemunho de vida da Franci, né, essa filha preciosa do Senhor, e como um farol, né, trazer como inspiração para quem está nos assistindo. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer, filha, é essa. Como era a sua vida, né, antes de Cristo ou quando aceitou Jesus? Como foi esse seu início na fé? Amém, pastor. A minha vida antes de Cristo. Eu comecei muito cedo no Evangelho, né? Meus pais eram evangélicos, nasci no lar evangélico, porém eu também me desviei muito cedo. Aos 14 anos, prestes a me batizar nas águas, eu me desviei. E desde então, eu fui para o mundo, viajei daqui de Santarém para Belém, passei 8 anos da minha vida lá, e lá experimentei de tudo, né, no mundo. Sim. E isso acarretou em muitas doenças psicossomáticas, né? Uhum. Depressão, ansiedade, crises de pânico, Meu Deus. tentativas de suicídio. Meu Deus. E antes de vir para a Nação, que foi em 2020, em fevereiro de 2020, eu estava num pico muito alto de depressão. Sim. E qualquer coisa, não podia mais passar por nada que levasse. A minha alma estava tão sobrecarregada que nada poderia me afetar. Já estava assim exacerbado o nível de ansiedade, depressão, que eu cheguei a tentar 3 vezes suicídio nessa época. Sim. Foi nessa época que eu fui para a Nação. Entendi. E na época eu convidei a minha mãe, as minhas vizinhas foram comigo, elas já conheciam, não a Nação, conheciam o seu ministério. Uhum. E então eu fui para a Nação nessa época. Eu cheguei até a dizer que caso a minha mãe não fosse, né, eu iria, porque eu queria ser curada. Eu havia ouvido falar que lá havia cura e eu queria ser curada. E eu estava com muito medo, né, de ir para a igreja, porque eu tinha medo de revelação, como todo mundo, né? Eu tinha medo de chegar lá e o Senhor apontar os meus pecados. Entendi. E aí, isso é muito engraçado. E aí eu cheguei lá, eu me lembro, era na época da garagem, né?
E Uhum. nessa época os cultos ainda eram dentro da sala. E tinha bastante gente, a sala estava lotada. E aconteceu o culto. E eu já conhecia, eu já havia sido crente, né? Porém, eu não conhecia nem tinha intimidade com o Espírito Santo. Não havia conhecido Jesus intimamente, né? Sim. Então, nesse dia eu me lembro que quando o Senhor convidou as pessoas para irem à frente, que tivesse alguma coisa, muito relutantemente eu fui. E aí o Senhor perguntou o que eu tinha, eu esperava que Deus desse a revelação. Foi tudo o contrário, né, do que eu pensava. Aham. E aí o Senhor perguntou o que eu tinha, eu disse que eu tinha depressão. E o Senhor orou por mim naquela sexta-feira. E aconteceu algo diferente, porque algo que até então eu nunca tinha sentido, nem tinha ouvido, nada do tipo eu tinha experimentado na fé, né, no Evangelho. Sim. E algo ali foi gerado dentro de mim. Eu não me reconciliei naquele dia, porém eu continuei indo todos os cultos. Na quarta tinha escola ministerial, no domingo tinha culto e eu ia. E eu me lembro dos primeiros dias, né, de como foi. Eu fui assiduamente na escola, fui assiduamente nos cultos e comecei a jejuar, comecei a orar, comecei a estudar a Bíblia. Eu me lembro disso, que foi muito foi muito radical aquela minha introdução ali Uhum. no Evangelho, assim, realmente em conhecer e mergulhar para conhecer o Espírito Santo. E então o Senhor começou a trabalhar em mim, né? Eu me lembro que eu fui logo depois do Carnaval de fevereiro de 2020, foi quando eu fui, e acho que umas 2 semanas depois, não, no próximo mês, no dia 26 foi que eu me reconciliei. Mas eu participei da primeira conferência do Espírito Santo, que foi no início do mês de março de 2020. Uau, isso é histórico, hein? Sim, e eu estava lá, mas eu também não me reconciliei. E aí foi no mês de março, no 26 de março que eu fui, me reconciliei realmente e fui fazer parte da igreja. Mas desde o dia que eu fui a primeira vez, eu fui em todos os cultos, eu estava inserida em tudo como se eu já fosse uma membra mesmo, né? E já reconciliada, no caso. E eu só fui reconciliar praticamente um mês depois. E eu me lembro que logo depois veio a pandemia, né? E teve as orações de meio-dia, que era meio-dia e às 7 da noite. E eu ia tanto na oração de meio-dia quanto às 7 da noite. E foi nessas orações, na quarentena, Uhum. que eu fui batizada com o Espírito Santo. Uau. Eu me lembro que nessa época a gente subia ao monte também com os jovens. E era algo que eu estava buscando. Eu sempre quis, desde criança, né? Quando já na outra igreja, eu queria ser batizada com o Espírito Santo. Porém, eu não tinha um caminho, né? Sim. Havia muita religiosidade, porém não havia intimidade. Não da minha parte. Outras pessoas, eu creio que conheceram Jesus, conheceram o Espírito Santo e tiveram esse relacionamento profundo, né? Porém, eu não tive. Eu me afastei antes de ter. Uhum. Mas graças a Deus o Senhor teve muita misericórdia de mim, porque 10 anos depois de ter me desviado, né, eu retornei para o Senhor Jesus. Sim. Na verdade, 12 anos depois, eu me desviei com 14 e voltei com 26. Entendi. Muito forte, filha. Você faz um contraste muito, né, assim, muito bem feito, né? Você deixa muito claro, né, os dois polos que você viveu. Em pouco tempo de conversa, já estou observando, né, uma mudança drástica. Primeiro você fala que você nasceu no Evangelho, né, e logo depois desvia e tudo mais. E depois volta. E mesmo depois de ter experimentado tudo, tanto dentro da igreja quanto no mundo, você experimenta algo com o Espírito Santo que nunca tinha experimentado. Como é que você diferenciaria a vida religiosa na igreja com a vida íntima com o Espírito Santo, né, que também vai ser na igreja, mas é diferente? Como que você colocaria
no seu ponto de vista, na sua experiência pessoal? Sim, quando na vida religiosa, você vive no automático, né? Você vai para a igreja todos os dias, você tem uma Bíblia em casa que você não lê, e você não tem intimidade com o Espírito Santo. Talvez até ore, porém não vai ser aquela oração automática e religiosa, mas não vai ser uma vida de devoção mesmo, Sim. de intimidade. Quando falamos do Evangelho, né, do Espírito Santo, falamos que ele é uma pessoa, que ele pode ser nosso amigo. Porém, para se ter uma amizade com alguém, você precisa desenvolver relacionamentos, Sim. desenvolver intimidade, e é só através disso que você vai conhecer o Espírito Santo, vai sair da religiosidade para ter uma vida de devoção e intimidade. Entendi. No meio religioso, no seu tempo de religião, né, vamos assim dizer, que não tinha relacionamento, você via no automático, filha. Então, Sim. muito bem colocado. Você tinha uma Bíblia que não lia, ia para os cultos, fazia todo o rito, né, o rito religioso certinho, até orava, mas uma oração mais religiosa, né, mais que uma obrigação, mais ou menos uma obrigação do que mesmo uma oração em si. Depois que você conhece o Espírito Santo, como é que ficou essas, entre aspas, disciplinas espirituais? Muito interessante, porque enquanto o senhor falava, eu lembro que quando eu cheguei na nação, algo que me chamou muita atenção, eu lembro que a matéria que nós estudávamos na escola ministerial era os 9 dons, os 9 dons do Espírito Santo, quando eu cheguei. E eu fui descobrir coisas que, para mim, eu conheci muitas histórias da Bíblia, né? Inclusive o senhor chegou a vezes a perguntar se eu tinha feito teologia. Sim. Porque realmente eu conhecia muitas coisas da Bíblia. Porém, não profundamente, né? Conhecia por cima. Superficialmente. E aí eu lembro que eram os 9 dons do Espírito Santo. E eu tive muita curiosidade, então fui procurar, estudei cada dom. E eu fui vendo que na escola ministerial se ensinava coisas que eu nunca tinha visto outra igreja ensinar. Sim. E eu tinha procurado, eu tinha uma carência de alma, algo no meu coração vazio que eu queria preencher de qualquer forma. E eu cheguei a ir a outras religiões, a ir a outras igrejas evangélicas também, porém nunca tinha sido tocada pelo Espírito Santo como eu fui na nação. Sim. Aqui a gente está falando do evangelho, né? E não de placas de igreja. Sim, sim. Mas eu não consigo. Eu creio que outras igrejas tenham o Espírito Santo, e tem, sim. Porém, eu não fui acessada quando eu cheguei lá dessa forma, da forma como eu fui na nação. Entendi. Eu creio que pode ser, não sei, eu espero que não, mas eu creio que o Senhor me separou para estar na nação, para fazer parte do que o Senhor está fazendo e vai fazer nessa cidade, porque eu rodei muitos lugares. Eu estava em Belém e Deus me trouxe para cá, para ser curada de depressão aqui. Sim. E Deus me livrou tantas vezes, eu podia nem ter voltado viva de lá, né? E hoje, olhando para trás, eu vejo quão grande foi a misericórdia de Deus na minha vida. Porque se não fosse, com certeza, o inimigo teria roubado a minha alma. Sabe? E muitos planos, coisas que eu achava impossíveis, o Senhor, sabe, tem cumprido, tem feito, assim, tem realizado na minha vida, sabe? Sim. Ele restaurou sonhos, restaurou tudo, a vida em mim. E hoje muitas pessoas não entendem, né? Porque a maioria das pessoas, elas estão focadas em si próprias. E nas suas próprias satisfações e realizações de vida. Sim. E não que isso não seja importante, só que eu quero, sim, realizações, porém eu quero em Deus. Eu quero o que Deus quer para mim. Uau. E é isso que eu tenho buscado hoje
na minha vida viver. É isso que eu tô caminhando com a ajuda de Deus. Glória a Deus, filha. Realmente, como seu pastor, observo isso, vejo isso, né? Trabalho para ser um instrumento, né? Para facilitar isso na sua vida. Esse deve ser o trabalho de um pastor, né? Facilitar o propósito de Deus na vida das suas ovelhas. E realmente, tudo que você tem vivido é algo muito novo, né? Dos céus sobre a terra, muito fresco, né? Do Espírito Santo, para a glória de Deus. E entendo, filha, perfeitamente quando você fala isso, né? Porque eu creio que é o desejo de todo aquele que está em Deus. Isso é muito lindo, poderoso. E em algum momento da conversa nós falamos sobre você ter chegado em depressão na igreja, correto? Foi o que lhe trouxe, né? Digamos assim. O que talvez seja o que mais traz pessoas ao Senhor Jesus, né? Alguma necessidade que só Ele pode, né, suprir, sarar, curar, como foi o seu caso, depressão. E eu diria até que severa, né? Com múltiplas tentativas de suicídio e outras coisas mais. Filha, aí você fala que no dia que o Espírito Santo entrou na sua vida, desde ali já mudou tudo. Ali, naquele momento, você já foi curada, já começou a servir, já começou a desejar estar na igreja, já começou ali um propósito impressionante. Foi instantâneo? Foi instantâneo. Eu me lembro que no outro dia, né? Levou um mês para mim me reconciliar. Mas no outro dia que eu fui curada, que eu fui para a igreja, fui na sexta, né? No outro dia eu já limpei meu celular, já apaguei, já limpei meu Facebook, sabe? Todas as fotos indecentes, Sim. fotos assim, que não convinham para uma cristã, Sim. as músicas mundanas, tudo eu já fui apagando. Foi algo assim que não me fez falta. Foi algo realmente radical. Assim, Sim. pessoas que levam tempo, né, para deixar os seus pecados de estimação. No meu caso, isso foi instantâneo, assim, um desejo, um trabalho assim do Espírito Santo mesmo, que eu sei que por mim não aconteceria. Sim. E no meu caso foi instantâneo. Muito forte, filha. Toda uma vida, né? Anos, né? 8 anos que ficou afastada de Jesus. Eu me afastei. Com 14. Eu me desviei com 14, aos 16 fui para Belém, voltei aos 24, porém só aos 26 eu fui para a igreja. Sim. No ano que eu fiz 26, né? Isso totaliza 12 anos? 12 anos de afastado, mais ou menos? Eu acho que sim. Independente, bastante tempo, né? Sim. E aí, numa noite só, que o Espírito Santo vem na sua vida, naquele mesmo instante, né? Você é santificada. No outro dia, já mudou tudo. Foi embora a depressão, pecado, tudo que estava ali, né? Arraigado na sua alma. Esse é o trabalho do Espírito Santo, né? Essa foi a sua experiência pessoal. França, filha, e depois dessa experiência, que assim, ó, a gente está falando de 5 anos atrás, né? Quase 6 anos atrás, que desde que você chegou na igreja, você nunca mais saiu, só tem crescido, avançado, né? Assume várias áreas da igreja, assume lideranças, né? É uma mão serva de Deus muito necessária, né, na ação do Espírito Santo hoje. E começou, né, com essa cura, com essa experiência pessoal com o Espírito Santo. Mas depois da sua experiência pessoal, como que é a Franci hoje? O que você anseia? O que você espera? Procura outras experiências? Como você colocaria isso pra gente? Sim, eu me lembro que eu cheguei com muito ferida, né, muito magoada, desde a infância até a idade adulta, coisas que foram acarretando e até chegar a esse ponto de depressão severa, né? Sim. Me lembro que eu fui muito curada. A minha família foi restaurada, né? Eu tinha um relacionamento bem conturbado com a minha mãe. E assim eu pude ver restauração na minha família, né? Sim. De certa forma, a minha mãe veio para Cristo na mesma época que eu. Ela foi para a igreja também. Ela também estava desviada. O meu irmão mais novo, caçula, também veio. E a partir daí eu vi algo mudar na minha família. Sim. E eu fui curada também na paternidade, né? Devido à separação dos meus pais, eu cresci com ausência de pai, né? Uhum. Então aquela carência paterna ali presente, eu fui curada nisso também. Sim. Glória a Deus. Inclusive, algo que eu tive uma experiência com o Senhor, né? Dele vir em figura de pai mesmo e falar comigo. Uau.
E foi bastante restaurador na Sim. minha vida isso. E hoje, para a minha vida, o que eu quero agora é continuar servindo ao Senhor com tudo aquilo que eu tenho, com o meu tempo, com a minha saúde, sabe, com tudo. Eu não quero nada daquilo que o Senhor não quer para mim. E é isso. Agora eu vou casar, né? Uhum. Então eu quero o Senhor no meu casamento. Eu quero futuramente Ele nos meus filhos. Então eu quero ver se cumprir aquilo que o Senhor quer para mim. Sim. E eu tenho visto isso acontecer, sabe, degrau por degrau, Muito de bom. forma gradativa. Glória a Deus. Fico muito feliz de ouvir isso, filha, porque é realmente inspirador, né? Ouvir alguém que veio a Cristo, né, foi tocado pelo poder de Deus, foi transformado pelo poder de Deus, restaurada, né, pelo poder de Deus. E hoje, mais do que isso, você está sendo, né, um instrumento de restauração. Outras pessoas conheceram a Jesus através da sua vida, outras pessoas estão aprendendo a ter, né, uma experiência pessoal a partir do que você viveu com o Espírito Santo. Então hoje você está como um rio jorrando, né? Um tempo atrás você era uma fonte seca, Sim. né, sem vida, foi cheia do Espírito Santo. Hoje está sendo uma fonte que jorra, né? Isso é importantíssimo, porque essa é a trilha, né, o trilho da vida cristã real, verdadeiro é esse. Chego sem nada, recebo tudo de Deus e agora passo a compartilhar, né, com os meus irmãos, aqueles que estão chegando para Cristo. Glória a Jesus, filha, você está de parabéns, né? Você é um farol para a sua geração e está só no começo. Muita coisa ainda tem para acontecer. Amém. Nós estamos chegando agora ao final, né, do programa, aliás, do quadro Experiência Pessoal. E eu queria agora deixar para você, se fosse deixar uma mensagem, um recado para essa geração, qual seria? Fique à vontade, pode Amém. ser para aquela câmera ali. Amém. Eu queria falar com aquelas pessoas aos jovens, né, que igualmente eu, estão tentando se preencher nas drogas, nos vícios, na prostituição. E eu queria dizer que nada disso vai preencher esse vazio que tem dentro de você. Somente Jesus, somente Cristo pode fazer essa obra de preencher esse vazio que você está sentindo. Então eu convido você, mais do que tudo, mais do que você quer ser preenchido, Jesus deseja lhe preencher. Então venha para Jesus, não deixe a sua vida passar diante dos seus olhos. E você chegar, hoje eu me arrependo muito de todo o tempo perdido que eu estive fora de Cristo. E se eu pudesse voltar atrás, eu não teria perdido 1 minuto da minha vida fora do Evangelho. E esse Evangelho cura, esse Evangelho restaura, esse Evangelho transforma. Esse Evangelho, ele vai te preencher, vai te dar propósito de vida. Então, é isso que eu tenho para dizer para você. A depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, qualquer doença, tudo aquilo que você não pode fazer com seu próprio esforço, Jesus pode fazer. Ele vive e ele é o mesmo de ontem. Ele é o mesmo que fez grandes coisas no passado, ele continua fazendo hoje. É isso. Glória a Deus, meu Deus do céu. Aleluia, Jesus. Filha preciosa, muito obrigado por ter participado conosco aqui do Experiência Pessoal. Foi muito poderoso, muito Amém, verdadeiro, muito cheio do Espírito Santo. Na verdade, aqui o estúdio está cheio da presença de Deus desde que começamos a gravar. Eu fico feliz, né? O principal convidado é o Espírito Santo. Aleluia. E louvado seja Deus. Você que está aqui acompanhando o programa Nação no Ar, permaneça, porque muita coisa ainda tem para acontecer hoje. Deus abençoe e até o próximo Experiência Pessoal. Amém. Aleluia, Jesus! Você acabou de acompanhar um testemunho de vida poderoso
com essa filha do Senhor, essa discípula de Cristo, Francis Carvalho, que trouxe a nós hoje, né, o seu testemunho de vida, a sua experiência pessoal com o Espírito Santo. E eu tenho certeza que a vontade de Deus é que você e toda Santarém experimente essa experiência pessoal com o Espírito Santo. Inclusive, aqui na nossa igreja estamos orando por isso, por um mover do Espírito Santo que resulte em salvação e curas do povo de Deus e todo aquele que o Senhor desejar alcançar. Para a glória de Deus Pai, agora estamos indo para uma parte muito importante que acontece nesse programa, que é a ministração da palavra de Deus. E agora o Senhor deseja falar ao seu coração. Ele aconselha que você pegue sua Bíblia, sente um lugar reservado e seja muito abençoado agora pela palavra do Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo agora e deixe aberta aí em Lucas capítulo 5. Do versículo 1 em diante, amém? A igreja está linda, sim ou não? Tem alguém hoje que veio atrás do sobrenatural de Deus? Diga, essa noite eu vou entender o que de fato é o sobrenatural de Deus. E eu quero que você entenda isso. Sabe o que foi falado para nós lá? Como igreja, nós não somos uma igreja, entre aspas, bonitinha, que está fazendo culto, você entende? Nós estamos tomando território, nós estamos avançando, nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Posso te falar mais coisas do que ouvi do Senhor? Alguns que eram para estar fazendo o que nós estamos fazendo, eles ou não entenderam, ou rejeitaram aquilo que o Senhor estava fazendo sobre Santarém. E aí, porque o Senhor viu uma igreja disposta, pequena, sem muita força, sem recurso nenhum, mas disposta a obedecer ao Senhor, então Ele nos ungiu com uma missão sobrenatural e poderosa. Olha para o irmão que está do lado e diga, você faz parte disso? Não, querido, quem está cansado aqui é o pastor. Você está cheio de poder, cheio de vigor, amém? Se eu desmaiar, alguém ore por mim. Eu não dormi de ontem para hoje, Warley, filho amado, com medo de perder o voo. Eu e o pastor Diego de Paraopebas, ele querendo dormir, eu acordava ele, eu querendo dormir, ele me acordava, ele querendo dormir, eu acordava ele. Eu, não, mano, ele fala assim, né, vamos ficar acordado. A igreja está esperando de voltar. Se eu dormisse, eu não ia conseguir acordar na hora, saía 6 horas o voo. Graças a Deus deu tudo certo. Foi resistência na ida, na volta já veio tudo certo, amém? Então diga para o irmão que está do lado, você está debaixo de uma unção sobrenatural. Diga, Deus ungiu esse lugar. Ouça bem, querido, talvez você ainda não sabe onde você está congregando, amém? Há pessoas que são visitantes, que quando a coisa acontecer, quero dizer, explodir, vai dizer, eu estou visitando uma igreja que o Senhor separou de fato na terra. Aí vai deixar de ser visitante e vai se tornar membro, amém ou não amém? Porque há um propósito, há um senso proposital, e vai querer ou não, eu faço parte disso também. Escute o que eu estou dizendo para você. Vai ter um momento que vai ser assim, uma alegria muito grande. Você está lá pelo centro da cidade, alguém perguntar, qual que é a tua igreja? Eu congrego na nação do Espírito Santo. Amém ou não amém? Aquela igreja que está acontecendo isso, que aquilo outro, que parará, que pererê, é essa mesmo. Foi onde é, me diz lá, me convida para mim. Amém ou não amém? Diga glória a Deus. Agora deixa eu falar algo para você. Eu vou ministrar hoje o que o Senhor tem para ministrar hoje, o que nos foi repassado, amém? Só que essa ministração não vai acabar aqui hoje, quem entendeu? É uma ministração que eu chamo de porta aberta. Vou começar a ministrar aqui, uma introdução, quem entendeu? E nós vamos, entre aspas, finalizar na terça-feira à noite, que é onde vai ser apresentado um projeto, amém? Que depois vai ser divulgado, vai ser, ok? Postado, depois vai chegar no seu contato pelo call center. Quem aqui tem o contato do call center da igreja? Todos têm? Quem não tem, França, depois me ajuda? Depois joga no telão, alguma coisa de fazer para você anotar o call center da igreja, a igreja anotar o seu contato, tem um contato só da igreja, amém? Que é onde é o informativo para chegar para você. Mas agora eu já estou lhe convidando, terça-feira nós vamos continuar o que está começando agora, amém?
Aí terça-feira eu já estou descansado. Eu vou dormir segunda e terça inteiro. Sem parar. Vou voltar terça aqui, cuspindo fogo, para a glória de Deus. Amém? Agora abra sua Bíblia comigo. Lucas 5, já está aberto, né? Pegue sua Bíblia aí. Lucas 5, do 1 em diante. Uau, diga essa palavra para mim. Olha o que está escrito. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam, diga comigo, lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era, diga comigo, de Pedro, Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco, repita comigo, a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão Pedro, faze-te ao mar alto, ou seja, afaste-se para o meio do mar, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão, dizendo-lhe, mestre, meu Senhor Jesus, havendo trabalhado toda a noite, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase afundavam. Diga, quase. Iam a pique. Tem pescador aqui, ou piloto de barco, né, Kaique? Ia a pique, marinheiro, piloto de barco. Marinheiro ia a pique, é afundar mesmo, é mesmo. É um termo técnico, marinheiro. Continuando. Versículo 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, diga sócios. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aplaude Jesus. Uau! Hoje o Senhor tem algo para falar ao seu coração, amém? E permita contextualizar para você. Na época, 2000 anos atrás, um tempo judaico, amém? Um tempo de Israel, existia uma espécie de faculdade, que quem passava ia se tornar aluno dos melhores mestres, dos doutores da lei. Esses alunos eram chamados de talmidim, amém? Alunos, excelentes alunos. Esses talmidins, que eram alunos, que se tornariam alunos de grandes mestres, eles tinham que fazer uma prova oral diante daquele com quem ele estudaria. Quem está entendendo? Era como passar na faculdade, era como se tornar alguém valioso, era como se tornar alguém de valor. Não tinha uma época que quem passava no vestibular fazia assim uma carreata, não era? Quem é dessa época? Veja esse microfone, obrigado, filho. Quem é dessa época que passava no vestibular? Vocês estão mais velhinhos, né? Eu lembro que eu tinha 3 anos que eu vi essas carreatas passando. Hoje eu tenho 33, então isso é 3 anos atrás. 30 anos atrás. Mas não tinha? Fazia faixa, né? Colocava foto. Era assim ou não era? Raspava, nunca entendi, mas raspava a cabeça. Jogava tal. Quem passou por isso aqui? Tem alguém que passou por isso? Uau! Olha aí. Era assim ou não era, filhos? Então, assim, era uma comemoração muito grande. Porque agora era um outro nível, se ou não? Havia uma aura assim, de aceitação, de validação, de positivismo. Era algo poderoso.
essas pessoas, como aqui a irmã Adria e o irmão Arlen, eram tidos como heróis da sociedade. Inspirações, sim ou não? Quem era menor que via, eu quero isso também. Um dia eu quero raspar minha cabeça. Um dia eu quero talco na minha cabeça. Um dia eu quero passar na faculdade, no vestibular. Principalmente de medicina, era ou não era? Acho que até hoje é. Então o Talmidim da época era esse que raspava a cabeça, que comemoravam a vida dele e tudo mais. E esse tinha que fazer a prova oral. Diante do grande mestre, ele tinha que saber decorado. Olha isso. Diga decorado. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que era a Torá para Israel. Então ele chegava diante do mestre e o mestre perguntava, está escrito em Êxodo, capítulo 30, versículo 21, tarará, 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 tarará. E o que está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 38, tarará, tarará, tarará. E ele era submetido a essa sabatina, amém? Passado no teste, ele se tornava talmidim, passava no vestibular e agora se tornaria aluno de um grande mestre. Por exemplo, Paulo passou nesse teste e se tornou aluno de Gamaliel. Não somente um grande mestre, o maior da sua época. Quem entendeu? Agora, havia um segundo plano. Aqueles que não passavam nesse vestibular de Israel, eles eram rejeitados pela sociedade e eles tinham que agora trabalhar com o que o pai trabalhava. Era a sentença. Você não passou, então você agora vai ter que seguir nos passos do seu pai, nos passos da sua geração. E se tivesse, entre aspas, alguma maldição hereditária, amém? Ele ia dar continuidade àquilo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não havia mudança de vida, não ia haver alegria naquela casa, ele ia fazer o que o pai fazia. Aí, agora você já está entendendo o contexto. Se Jesus está aparecendo na beira da praia para pregar a uma multidão, e Pedro está pescando, e a Bíblia diz que o pai de Pedro era pescador, assim como os outros, Tiago, Zebedeu, Tiago e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, também tinham feito esse teste e tinham reprovado. Sim ou não? Por isso agora eles eram pescadores, porque os pais eram pescadores. Quem está entendendo até aqui? Amém ou amém? Aí aparece Jesus na beira da praia. Quem era Jesus? Diga, um grande mestre. Jesus era um desses mestres que eu estou falando para você. Só que os mestres que não eram do reino de Deus, os mestres da sinagoga, ficavam sentados no seu lugar na sinagoga, e os alunos vinham até eles para se submeter a esse teste. Jesus era um mestre diferente. Jesus agora ia onde ele queria fazer o teste com seus alunos. Quem entendeu? Aluno e discípulo é a mesma coisa. Então Jesus já começa agora revolucionando com o reino de Deus. Ele estava dizendo, os mestres da sinagoga ficam na sinagoga esperando que venham até eles e até tratam mal esses alunos, rejeitam esses alunos, lançam fora eles. Eu vou até onde alunos foram rejeitados e deles eu vou escolher os meus discípulos, os meus alunos. Amém, amém? Ouça bem, olha aqui para mim e diga assim, por algum motivo, por causa do pecado, por causa do passado, eu fui rejeitado, amém? Sim ou não? Aí você poderia estar, como Pedro na beira da praia, fazendo o que sobrou para fazer. Você entende o que eu estou dizendo? Era a única opção que se tinha. Então a pessoa diz, não, eu vivo isso porque eu só tenho isso para fazer. Não foi me dada muita opção. Não foi me apresentado um propósito maior, não foi me apresentado uma missão, não foi me apresentado algo nobre para fazer. Então eu sou isso, eu faço isso, eu vivo isso, porque nunca se apareceu na minha vida alguém que fosse me dar um senso de propósito, que fosse me dar uma vida sobrenatural. Amém ou não amém? Amém? Jesus aparece, eu fico imaginando, Jesus andando na beira da praia, Pedro pescando a noite inteira. Amém? E Jesus aparece uma multidão, 5.000 pessoas para ouvir a palavra de Deus, sedentas pela palavra de Deus, sedentas pelo Espírito de Deus, sedentas pelo poder de Deus, sedentas pelo que saía da boca de Cristo. E a multidão apertava tanto que não tinha como Jesus falar no mesmo nível. Pedro está encostando o barco na beira da praia, no Evangelho de Lucas não deixa isso tão claro, mas a conversação é essa, Pedro, me empresta teu barco que eu preciso pregar à multidão. Amém? Quem entendeu? Não fica claro, mas sabendo desse contexto, é muito fácil perceber que Pedro começa a entrar agora num conflito interno.
Como assim? Eu já passei pelos grandes mestres e eu já ouvi falar desse mestre que está revolucionando toda a Judéia e Israel. E agora, eu que fui rejeitado por outros, que não tenho propósito de vida, não tenho missão de vida, estou aqui pescando, e hoje foi como é que fala? Hoje foi falência, não teve nada, não aconteceu nada. Um grande mestre está me pedindo meu barco emprestado. Quem entendeu? Diga, a missão de Cristo é alcançar outros, alcançar almas. Aí agora, Jesus está dizendo, Pedro, eu preciso alcançar almas, e para alcançar almas, eu estou pedindo teu barco emprestado. Nesse momento, Jesus começa a introduzir Pedro numa vida sobrenatural, num propósito sobrenatural, numa missão sobrenatural, e Pedro ainda não se atenta, sabe? Igual em João capítulo 4, quando Jesus fala com a mulher samaritana, ela ainda não sabe com quem está falando. Por isso Jesus diz, se tu soubesse o dom que está falando contigo, era tu que ia me pedir água, não eu pedir água para ti. Amém, amém? Pedro ainda não está entendendo, ainda não caiu a ficha dele, que ele está sendo introduzido agora em algo que vai mudar o mundo. Amém? Só que Pedro, vamos dizer por educação, amém, Senhor, pode, use meu barco. Não havia microfone naquela época, correto? Não havia caixa de som naquela época, correto? Não havia mesa de som naquela época, correto? Não havia um Gabriel naquela época, correto? Tá aí, Biel? Dá um oi aqui com a mãozinha para fora. Aí. Sim ou não? Como é que se fazia uso da acústica de som? Jesus tinha que subir num barco, um lugar mais alto. O vento que vinha do mar da Galileia levava a voz de Jesus até o último da multidão. Quem entendeu? Jesus precisava de alguém que fosse tornar a voz dele conhecida nos ouvidos dos outros. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Agora ouça bem aqui, que eu não sei como está você, mas essa noite o Senhor quer separar pessoas que vão aceitar esse propósito sobrenatural, esta missão. Amém? Jesus hoje está querendo dizer aqui para você agora, diga para mim. Ele está pedindo emprestado seu barco. Começa a ser uma vida sobrenatural, um propósito sobrenatural, quando o que é meu, eu coloco à disposição de Jesus. Quem entende? Se você está vivendo a sua vida, fazendo as suas pescarias, trabalhando da sua forma, e o que é seu não está à disposição de Jesus, vai continuar do mesmo jeito? Sim ou não? O segredo, diga o segredo. Para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, uma vida sobrenatural, está em colocar à disposição de Jesus tudo que é meu. Pedro não tinha pego nenhum peixe, mas ele tinha um barco. E Jesus não precisava dos peixes, precisava do barco. Amém? Era, Pedro, eu quero o que é a tua vida e o que tu tem. Jesus sobe no barco, prega, nos outros evangelhos diz que ele cura os enfermos, amém? Faz todo o trabalho do reino de Deus e anuncia a salvação para aquela multidão, e maioria salvo, e outra minoria depois ia ser alcançado também. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Olhe para mim aqui e diga, pastor, o que o senhor está querendo me dizer? Eu estou querendo dizer que o que você tem, Jesus quer usar. Amém? E quer fazer algo que você não tem noção. Você não imagina. Uau! Aí Jesus prega, anuncia o evangelho do reino à multidão, opera sinais e maravilhas em cima do barco de Pedro. Pedro está como? Lavando as redes, frustrado. Talvez Pedro, que era meio impetuoso, intempestivo, falou, pode usar, esse barco está servindo para nada. Tentei pescar a noite toda, não serviu para... Então também talvez não vai servir para nada para o Senhor. Vou lavar minhas redes que eu ganho mais. Diga, na minha mão, o que é meu não serve para nada. Mas na mão de Cristo, o que é meu serve para tudo. Amado, eu estou buscando a paciência do meu Senhor Jesus. Amém? O coração do meu Senhor Jesus. Porque eu fico vendo umas situações na Bíblia que eu dizia, rapaz, se fosse eu, Pedro, prega, tu vai, não está servindo para nada, então eu vou pegar outro. Amém? Ah, pelo amor de Deus. Assim ou não é? Quem também já agiu ou ainda age assim. Mas Jesus não. Jesus olhava para Pedro e dizia, é desse jeito que eu quero. Gostei de você. Diga, o Senhor gosta de gente briguenta. Uau!
comecei a sentir a unção agora. Uou, passando sono agora. Deus gosta de quem é briguento. Deus não trabalha através de passivos. Quem entendeu? Não trabalha de gente quietinha. Sabe, pessoas que, não, é no tempo de Deus que as coisas acontecem. Não está acontecendo porque Deus não quer. Não. Eu estava falando sobre isso com o pastor Diego, na recepção do hotel, que a gente nem ficou nos quartos, não ia dormir. Descemos, tomando tanto café que até agora não comi nada. Só café, para me manter acordado. Falei, eu vou parar com o energético, estava fazendo mal, eu acho. E tomando café. E ele, pastor, está acontecendo isso. Eu comecei a falar sobre isso, né? Estava rompendo no meu espírito. Quando eu me espantei, no meio da madrugada, só o recepcionista, as luzes baixas da recepção do hotel, o pastor Diego, Rica Tabaiá, Rocotorô, é mesmo, pastor? Eita, Deus de maravilha. Eu falei, uau, desse jeito. E nós conversamos da 1 da manhã, a hora que chegamos no hotel, depois que fomos jantar, até 4:30 da manhã. E eu não vi o tempo passar, porque de fato o Espírito estava lá. Quem estava conversando? Ele perguntando para mim, a igreja está rompendo muito, pastor, o que está acontecendo? Me diga o segredo. Eu falei, eu estou me metendo em problema. Eu falei que eu vou tomar a cidade, eu falei que todo mundo vai ser salvo. Eu mandei avisar as maiores igrejas. Glória a Deus pelo trabalho de vocês, mas agora é a nossa vez. Nós estamos chegando para uma missão sobrenatural, poderosa, porque eu emprestei, eu dei para Jesus tudo que nós temos, e o Senhor vai começar a usar, o Senhor vai começar a fazer, o Senhor vai começar a operar. É dele, na minha mão não serve para nada, na mão de Cristo está acontecendo coisas sobrenaturais. Amém, pastor? Mas o que mais o senhor fez? Eu falei, eu briguei com Deus. Não, pastor, aí não. Sim, eu briguei com Deus. E eu contei para ele a experiência que eu tive, que no momento, uns 2 anos, 1 ano, 2 anos atrás, eu num monte de oração, comecei a brigar com Deus. Diga, Deus gosta de gente briguenta. Eu comecei a brigar com Deus. Naquele dia era tudo ou nada. Ou Deus me matava, ou Ele me dava o que eu estava brigando. Quem entendeu? Gente briguenta, diga, é do tudo ou nada. E eu estava brigando com Deus assim, Deus, eu te dei a minha juventude toda. Amém? Eu não vivi a juventude, como alguns jovens que eu vejo, estou muito jovem para servir a Jesus. Eu entreguei minha juventude inteira para Jesus. Amém? Se você viveu alguma coisa, pastor, na sua juventude, nada. Se arrepende, nem um pouco. Eu entreguei minha juventude toda para Jesus. Comecei assim com o argumento na briga com Deus. Minha juventude toda foi para o Senhor. Amém? A minha maior força foi para o Senhor. Depois, eu entreguei minha vida completamente para o Senhor. Eu entrego o meu tempo para Ti. Eu entrego minha saúde. Eu às vezes passo mal de tanto jejuar. E é teu. Eu casei e a primeira coisa que eu falei para minha esposa foi, você está casando com um discípulo de Cristo. Então você está sabendo que a partir de agora, a minha vida e a sua, casando comigo, vai ser para o Senhor Jesus. Eu falei, a minha vida também é de Cristo, disse a pastora. Então nós estamos, a partir de agora, nós dois para Cristo. Eu te dei meu casamento, eu te dei minha esposa. Meus filhos nasceram, todos os dois são consagrados ao Senhor. Amém? E hoje sofro traição, sofro problemas por causa do teu nome. A guerra é tua, não minha. Eu emprestei, eu te dei minha vida. Agora cadê os resultados sobrenaturais? Quem entendeu? Não é somente ser briguento, você tem que ter argumento para brigar. Quem é bom de briga sabe que não é na força, é no argumento. Sim ou não? Você fala coisas que o outro lado desmonta, não tem como lutar com isso. Aquele dia eu ouvi Deus falar, a partir de agora, você alcançou um novo nível, e eu creio que naquele dia, mantos que estavam por aí, aleatórios, sabe? De pastores que rejeitaram isso, o Senhor trouxe até mim, e trouxe até a igreja, porque eu comecei a ver um romper. Diga, Deus gosta de gente briguenta. Se Deus olhar para você, e não ver um Pedro pelo menos, eu amo isso. Se Deus olhar para você e não ver um Pedro, não ver um que anda com a peixeira na cintura, pronto para qualquer coisa, você vai viver coisas de Deus sim, mas não sobrenatural. Amém? Agora não estou falando de temperamento, eu estou falando de uma atitude de fé. Quem entende o que eu estou dizendo? Você pode ser quietinho no seu temperamento, mas lá no interior tem um leão guardado, uma leoa guardado. Amém ou não amém? Se Deus olhar para você e não ver um Pedro, que na hora que foram tocar em Jesus, ele puxou a faca e foi repreendido, mas
Amém? O Senhor nunca mudou o comportamento de Pedro. Conservou, usou isso para a glória dele. Quem entendeu? O Senhor está pedindo a sua vida emprestada. Aqui, esperando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Povo precioso e abençoado, tudo que você acompanhou no nosso programa até este momento, tenho certeza que edificou sua vida, aumentou sua fé e lhe deixou mais perto do coração de Deus. Eu quero aproveitar agora esse estado de espírito que o Senhor lhe colocou, por meio do poder do Espírito Santo, ser um canal de bênção para a sua vida. Esse momento para mim é muito importante, é o momento do programa em que eu me permito ser um canal de bênção para a sua vida, e é exatamente o que eu quero ser agora. Eu não sei como é que você está nesse momento, não sei como você se encontra, não sei como está o seu casamento, sua família, seus filhos, sua saúde, suas finanças, mas o que eu sei é que o Senhor Jesus tem poder para tocar a sua vida, curar você, restaurar você, realocar os seus caminhos para o propósito dele. Se você crê nisso agora, onde você está, agora ore comigo, receba esta oração e o poder de Deus será sobrenatural sobre a sua vida. Como falei mais cedo, nós aqui na Nação do Espírito Santo estamos orando por um mover do Espírito Santo que resulte em salvação e curas. Eu tenho certeza que isso vai chegar agora até a sua vida e até a sua casa. Oremos agora em nome de Jesus. Pai, eu te dou louvor por sua presença, por sua graça e por sua misericórdia. Eu te glorifico, precioso Espírito Santo, meu Senhor Jesus Cristo, porque na cidade de Santarém o Senhor está fazendo algo novo, liberando uma unção nova, unção essa que vai quebrar todo o jugo na vida de todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo. Eu oro agora por sua vida, e onde houver uma enfermidade, haverá cura agora. Todo espírito de enfermidade é repreendido agora pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. Se há enfermidade no estômago, seja curado agora. Se há enfermidade na cabeça, seja curado agora. Se há enfermidade na coluna, seja curado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Órgãos, sejam restaurados agora para a glória de Deus. Toda e qualquer enfermidade, o Senhor Jesus Cristo tem poder para curar. Ele faz isso agora na sua vida. Eu oro por sua casa, por sua família, teus filhos, teu casamento, sejam poderosamente abençoados pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro agora para você que está distante, que se afastou, que volte agora para os caminhos do Senhor, volte agora ao propósito inicial de Deus para a sua vida e seja muito, mas muito abençoado pelos céus. No nome do Senhor Jesus Cristo, assim nós oramos e concordamos e abençoamos a sua vida.
para a glória de Deus. Assim seja. Amém, amém e amém. Estamos agora finalizando o programa Nação no Ar. Agradeço a você por estar conosco até aqui e eu lhe aguardo para o próximo sábado, que será poderoso e sobrenatural para a glória de Deus. Até! Deus abençoe grandemente.